Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos sobre o movimento escoteiro. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Boa noite, Ana! Boa noite, Marcos! As reportagens de hoje são de Bianca Canabarro, Lúcia Antunes, Dimitri Roesch, Júlia Machado e Jordana Dalcin. E na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevistas com Tiago Cristiano de Moura sobre o que é escotismo. Lançamento do livro de jogos da modalidade do ar. Um projeto social de oficina de brinquedos. E os escoteiros do estado que alcançam 14 mil associados. Antes de iniciarmos com a entrevista da semana, alguns agradecimentos a quem colaborou com os detalhes para a inauguração do nosso programa. Os jovens do Grupo Escoteiro Olavo Bilac, que gravaram a abertura e encerramento do programa. E também aos participantes do concurso para a escolha do slogan. Recebemos frases ótimas, e a escolha foi do jovem Ricardo Morcelli. A voz do movimento escoteiro na rádio UniFM. Entrevista da semana. Este é o primeiro programa de rádio sobre o movimento escoteiro no centro do estado. Para falar mais sobre o que é escotismo, o Sempre Alerta conversa com Tiago Cristiano de Moura, adulto voluntário no Grupo Escoteiro Henrique Dias, em Santa Maria. Boa noite, Tiago. Para começar, nos conte um pouco sobre a história do escotismo. Como iniciou o movimento? Bom, Ana, então, o movimento escoteiro surge na Inglaterra, em 1907, por iniciativa de um militar inglês. Esse militar ele trabalhou em algumas campanhas inglesas na África, e lá nessas campanhas ele teve contato com jovens. Esses jovens ele utilizou, em suas operações militares. E observou muitos pontos positivos nessa participação. Como também colheu muitas informações da cultura dos povos autóctones africanos. Depois de todo esse conhecimento, ele retorna para a Inglaterra e visualizando uma possibilidade de divulgar todo esse conhecimento, ele produz uma literatura muito rica, na época intitulada Scouting for Boys e publicada em fascículos. Esses fascículos rapidamente ganharam a simpatia dos jovens da época e passaram a motivar suas brincadeiras, suas atividades. Observando isso com o tempo, com a ajuda de alguns amigos, ele resolve elaborar um plano para empregar esse manual e também os jovens. Não seria bem empregar em si, proporcionar a esses jovens uma experiência um pouco mais rica nesse sentido. Então ele elabora um acampamento. Ele planeja um acampamento na ilha de Broncia, em agosto de 1907, e nesse acampamento ele aplica todo o seu conhecimento editado nesses fascículos e outros mais colhidos nas suas experiências. Ele forma então as bases do escotismo, o sistema de patrulhas, escolhe líderes, elabora tarefas, divide tarefas entre esses jovens e durante uma semana eles passam a executar essas tarefas e conviver em grupo. Então esse acampamento na Ilha de Broncia, em agosto de 1907, é tido como as bases da criação do movimento escoteiro no mundo. Isso aí, há mais de 100 anos o escotismo está presente conosco aqui, né? E o que nos define, define assim, o movimento escoteiro na sua maioria das atividades? Assim, qual é a maior definição que a gente pode dizer que é o escotismo? Uma definição clara. O escotismo é um programa para jovens. É o que a gente pode dizer de mais simples do movimento escoteiro. Um programa para jovens. Isso mesmo. Então tá. E sobre a relação com a família, assim, a gente tem atividades diretamente com os jovens, né? E como que se dá a relação dos jovens dentro do movimento escoteiro e a família? O que isso ajuda, influencia no convívio familiar? A gente sabe que tu tens, todos os que participam na tua casa são escoteiros, né? Então,
tu levou eles ao movimento. Então, nos explica um pouco essa relação. Bom, a relação da família com o escotismo, ela deve ser estreita. Ela é estreita porque o escotismo é feito trabalhado, né, com voluntários. E a participação dos pais, dos responsáveis e da família é fundamental nesse processo. A família é trazida para dentro do movimento escoteiro, juntamente com o jovem. A contribuição para isso é uma integração total entre o jovem, família e grupo escoteiro. O resultado final é o desenvolvimento do jovem, né, na sua plenitude, tendo ali os pais, familiares, amigos, né, a família em si sempre presentes nas atividades. Né. No meu caso particularmente, eu entrei no movimento escoteiro em 1983 como jovem e desde então estou envolvido com essa grande brincadeira que é o movimento escoteiro. Ao ter a minha família, naturalmente conduzi todos para dentro do movimento, né, esposa, filhos, e a nossa participação é integral, né, podemos dizer 24 horas. Então isso contribui para a nossa unidade familiar, contribui para nossas experiências, para nossa alegria, para nossos momentos de descontração, né, sem contar, né, na experiência que meus filhos estão tendo no contato com outros jovens. Sim, muito interessante essa relação. Você poderia explicar um pouco sobre a lei e a promessa? Bom, lei e promessa escoteira. A lei e promessa escoteira é um dos 5 pontos do método escoteiro. É o primeiro. O jovem, ao entrar no movimento escoteiro, ele tem contato com o método escoteiro, que é o método que os escotistas utilizam para desenvolver o movimento escoteiro com os jovens. E esse primeiro ponto desse método escoteiro se chama aceitação da lei e promessa escoteira. O jovem é instigado a estudar a lei escoteira, que é composta de 10 artigos, e estudar a promessa escoteira. No momento que ele se sentir preparado de assumir esse compromisso, é feita uma cerimônia muito bonita, diga-se de passagem, bem planejada, um momento muito importante na vida desse jovem. E nesse momento, então, ele aceita e faz a sua promessa. A promessa escoteira ela tem 3 partes. Né? Uma parte que fala da sua parte espiritual, sentimental, uma parte que fala do seu compromisso com a sua pátria, com o seu país, e a última parte em contribuição, a sua contribuição com o próximo, com a sua sociedade. Então essa é a promessa escoteira. E a lei escoteira composta de 10 artigos, não vamos citar todos aqui, mas eu vou colocar um que me chama a atenção, que o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. O que significa o quê? Sempre alerta o nosso lema. Então o escoteiro está atento para todos os dias, quando puder, quando possível, colaborar com a sua sociedade. Sim, tu falaste bastante sobre o método escoteiro, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, Thiago, como que a gente pode explicar melhor, né? Como que a gente desenvolve esse método escoteiro, né? Quais os pilares do método e como que a gente aplica isso nas atividades, né? Vamos lá, então. Método escoteiro, como eu falei, 5 pontos, né? Aceitação da lei e promessa escoteira, atividades atraentes e variadas, trabalho em equipe, ar livre. Ar livre, obrigado, me ajuda a lembrar aqui. Atividades ao ar livre e a progressão feita pela própria avaliação, o jovem que avalia a sua progressão. Né? Esses pontos visam desenvolver 7 áreas do desenvolvimento do jovem. Né? Suas áreas sociais, intelectuais, afetivas, espirituais, o caráter e também física. Então o método escoteiro visa desenvolver no jovem esses 5 pontos de maneira integrada. Né? Tem atividades que vai desenvolver 2, 3, 4, ou uma, ou todas dessas 7 áreas que eu citei. Né? E dessa maneira, então, o método escoteiro visa aplicar o seu programa por meio de atividades. Nessas atividades que o método escoteiro está incutido. Isso aí. E a gente sabe que as atividades são variadas, né? Como tu falaste.
E então a gente acampa, a gente faz jornada. Tu tens alguns exemplos para nos trazer de atividades diferentes que são aquela de ensinamento na escola, por exemplo, né? Temos bastante exemplos, né, Marcos? Nós temos acampamento, que é a atividade mais conhecida, né, que os escoteiros praticam. Temos jornadas, né, mais comumente conhecida como trekking. Temos jambores, atividades internacionais, nacionais, que são grandes acampamentos. Temos bivacs, temos atividades sociais, atividades ecológicas. E todas as atividades, então, são tidas como o meio para se desenvolver as áreas do desenvolvimento do método escoteiro. Sim, você falou sobre atividades mundiais. Sabemos que o escotismo é um movimento existente em praticamente todos os países. A fraternidade mundial. Como podemos explicar isso para os nossos ouvintes? Bom, o movimento escoteiro é um movimento de jovens para jovens. Surgiu, né, como o ouvinte percebeu, de maneira espontânea dos jovens. E ganhou proporções mundiais muito rapidamente, né? O movimento escoteiro, dessa forma, ele integra a grande massa de jovens escoteiros de maneira, digamos assim, uma palavra correta que eu queria utilizar, de maneira igual em todo mundo, né? Então, a fraternidade escoteira significa que todos os escoteiros são iguais, né? O seu princípio, o seu sentimento, a sua amizade, eles são integrais, iguais, são fraternos. Então, no momento que o jovem ele está no ambiente escoteiro, ele tem que se sentir em casa, sentir no convívio de irmãos, de amigos escoteiros, seja no seu grupo escoteiro, no município, num jamboree mundial, ou então, né, no jamboree nacional, ou então num jamboree mundial. A fraternidade escoteira, posso até dizer que com palavras é difícil explicar. O espírito escoteiro ele tem que ser sentido. Isso. Então a gente convida também quem está nos escutando. A gente convida também quem está nos escutando a participar dessa fraternidade mundial, né, Thiago? É isso aí, Marcos. Então a gente está conversando com o Thiago Cristiano de Moura, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Bom, voltando um pouco então, Thiago, saindo dessas atividades mundiais, vamos conversar um pouco sobre a organização de um grupo escoteiro, né? Os jovens participam a partir de 6 anos, né? 6 anos e meio. Como que se dá a divisão dos ramos escoteiros, né? dos ramos dentro dos grupos escoteiros? Ok, Marcos. Então, o movimento escoteiro é dividido em várias associações mundiais, das várias mais diversas características. No Brasil, a gente tem uma associação somente, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Escoteiros do Brasil, mais conhecido como Escoteiros do Brasil. E os escoteiros do Brasil, eles se subdividem em regiões. Nessas regiões, as unidades escoteiras locais, que são os grupos escoteiros. Então, essa seria a divisão macro no movimento escoteiro no Brasil. E dentro de um grupo escoteiro, a gente divide em faixas etárias, né? Como você iniciou, a partir dos 6 anos e meio. E esse jovem com 6 anos e meio, ele pode ingressar no ramo lobinho, que é o primeiro ramo proporcionado, né, para o jovem, né, começar a sua atividade escoteira. Aos 11 anos, esse lobinho ele passa para a cidade dos homens, né? Então aquelas... É o fundo de cena. Exatamente, da Alcateia, né? Aquelas palavrinhas mágicas que só quem é do movimento conhece. Isso. E incito, né, o ouvinte a pesquisar depois, né? Então o lobinho ele passa para a cidade dos homens, ou seja, se torna um escoteiro, né, aos 11 anos, e sua vida escoteira vai até os 15, não significando que ele interrompe. Ele passa por uma fase seguinte, que é o sênior, um escoteiro já mais idade, que vai dos 15 aos 18 anos. Então o sênior, ou guia, né, no caso das meninas, e aos 18 anos ele ingressa no ramo pioneiro, que é um ramo, né, voltado mais para o servir, para o serviço à sociedade. E esse ramo, então, o jovem, ele fica até os seus 21 anos, quando ele encerra o seu ciclo jovem no movimento escoteiro. Como eu disse, encerra o ciclo jovem, ele não sai do movimento escoteiro, né? Ele apenas
pode atingir outros patamares dentro do movimento. Isso, essas palavrinhas a gente ao longo dos programas a gente tem um quadro também que é Curiosidades Escoteiras. A gente pode trazer eles também, né? Então hoje, daqui um pouco a gente vai escutar esse quadro também, né? E qual o papel desses adultos dentro do grupo escoteiro? Bom, então a partir dos 21 anos a gente tem no movimento escoteiro os chamados escotistas. Esses escotistas são divididos em 2 grandes grupos ou 2, digamos assim, divididos mais em atribuições, né? São os escotistas que trabalham diretamente com os jovens e os dirigentes que trabalham na parte administrativa. Então o adulto dentro do movimento escoteiro ele trabalha nessas 2 linhas, na linha escotista com jovens e na linha dirigente, na parte administrativa. Certo. E para os jovens e adultos que nos escutam agora, como que eles podem procurar um grupo escoteiro? Se ficaram cativados pelas essas palavrinhas, né, que tu colocou, como que eles podem entrar no movimento escoteiro e fazer parte dessa fraternidade mundial? Bom, Marcos, então como o ouvinte pode ter percebido, o movimento escoteiro é aberto, para todos, não há distinção nenhuma, inclusive a multiplicidade de pensamentos, de ideias, de pessoas, quanto mais, melhor e mais rica é a contribuição para o movimento escoteiro e mais rico o jovem vai estar envolvido, nessa multiplicidade que é a nossa sociedade, nossa humanidade. Então podem procurar a modalidade escoteira local. Hoje a gente tem a internet aí que proporciona uma pesquisa rápida, no site da União dos Escoteiros do Brasil, escoteiros.org. E ali tem as regiões escoteiras com os municípios onde há grupos escoteiros. E uma visitinha, um telefonema, uma visita num grupo escoteiro para saber os horários de funcionamento, uma conversa com o diretor-presidente, com algum escotista, participar, quem sabe, numa tarde, levar seu filho. Ou então, eu sou um profissional de alguma área e desejo contribuir de alguma forma com o movimento escoteiro, também posso ir lá e oferecer meus serviços, sempre é muito bem-vindo. Então as formas de ingresso no movimento elas são amplas, basta querer, Marcos? Sim. E para os ouvintes conhecerem um pouco mais o movimento escoteiro, temos alguns áudios de jovens falando o que é escotismo para eles. Vamos escutar. O escotismo é uma família que te abraça e que te mostra que você deve sorrir nas dificuldades. O escotismo é em todas as atividades chegar em casa cansado, mas sabendo que aprendeu e que se divertiu. O escotismo é levar a promessa e os amigos para a vida toda, sempre alerta. O escotismo para mim é a minha vida, praticamente minha segunda casa. E eu gosto muito de escotismo porque ele envolve a vida na natureza e assim eu me dou muito bem com o escotismo. Escotismo para mim é se divertir ao ar livre, aprender coisas novas e aprender sobre os valores. O escotismo para mim é felicidade, muita animação e bastante atividade. Escotismo é aprender coisas novas e aprender com os erros. Ser escoteiro é criar laços de amizade que irão durar para a vida toda. Então, o que achou do recado dos jovens? Bom, Ana Júlia, se eu falar que foi emocionante, eu vou estar chovendo no molhado. Porque é o nosso trabalho, no cada sábado no movimento escoteiro, é isso que o chefe, o chefe escoteiro, o escotista quer do jovem, que ele realmente se sinta feliz e que faça amizades, seja no seu grupo, no âmbito do estado, nessas atividades nacionais, internacionais, e se sinta bem, um grupo de amigos, que proporcione a ele todas as experiências possíveis, que ele possa ter na sua vida como um jovem, E isso é gratificante, Quando a gente escuta essa gurizada falando aí, nos motiva cada vez mais a perder umas horinhas de sono para preparar uma boa atividade e um bom acampamento para eles. Isso aí, muito obrigado pela entrevista, Thiago, e parabéns pelo trabalho que tu desenvolve, A gente agradece e fica aberto o nosso programa aí quando quiser voltar, Então, sempre alerta, Sempre alerta, Marcos, muito obrigado pela atenção, Ana Júlia também, obrigado. Muito obrigada. Ouvinte aí, boa noite, e nosso sempre alerta. Sempre alerta. Esteve conosco agora o Thiago Cristiano de Moura. Mande sua sugestão de pauta para entrevistas. Acesse a nossa página no facebook.com/escoteirosSM. Hoje
Hoje, na trilha sonora, temos a banda Rataplan, uma banda formada por escoteiros. Está tocando agora a música Escoteiro Nato. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. No próximo bloco, temos destaques da semana e boas ideias. Onde quer que eu vá, vem gente perguntar: você é escoteiro, então sabe acabar com papo chato. Ser escoteiro vai além do barato. Yeah! O povo todo se levanta e aplaude um escoteiro nato. Quando vou acampar, não canso de cantar. E as guias do outro grupo já começam a gritar que eu sou o gato. Está na hora de curtir o barato. Yeah, yeah, yeah! O povo todo se levanta e aplaude um escoteiro nato. Isso é um fato, está na hora de curtir o barato. O povo todo se levanta e aplaude um escoteiro nato. O povo todo se levanta e aplaude um escoteiro nato. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia. Você escutou agora a banda Rataplan e Engenheiros do Havaí. Mande sua sugestão de música para a gente. Acompanhe a publicação na página do Facebook. facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Agora vamos aos destaques dos grupos escoteiros. Foram diversas atividades bacanas que aconteceram nos grupos do nosso distrito. O primeiro destaque é sobre o aniversário do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Quem nos conta sobre o grupo é o Lúcio Antunes. No último dia 20, o Grupo Escoteiro Henrique Dias completou 79 anos desde sua fundação. Fundado em 1938, na sede do Círculo Operário de Santa Maria, foi o primeiro grupo escoteiro da cidade. E hoje conta com 105 associados entre jovens e adultos voluntários. Para comemorar a data, foi realizado no último dia 18 um coquetel em sua sede, localizada na Alameda Buenos Aires, 205, bairro Nossa Senhora das Dores, aqui em Santa Maria. O grupo já se prepara para comemorar seus 80 anos em grande acampamento em novembro do ano que vem. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Obrigado, Lúcio. Parabéns ao Grupo Escoteiro Henrique Dias. Outro destaque dessa semana é o 18º Júri Distrital. Essa atividade foi realizada no final de novembro e contou com a participação dos grupos escoteiros do 4º Distrito. Eu participei da atividade e pude conversar com alguns escotistas. Olá, mestre Jairo. Eu gostaria de saber um pouco da sua história no movimento escoteiro e como foram os ajures que você participou. Ok, boa noite a todos. Eu sou do Grupo Escoteiro SOCEP, desde 1970. E desde essa época eu já participava como escoteiro, desde os 11 anos. Já participei mais ou menos, acho, de uns 10 ou 12 ajures, desde essa época. Sempre na minha parte, quando como escoteiro que eu era, os ajures eram todos competitivos, onde a gente demonstrava todas as técnicas que nós usávamos, que nós aprendíamos durante as nossas atividades em sede ou nos próprios acampamentos das tropas escoteiras. E depois, nos ajures, quando era feitos os ajures, tinha uma equipe de chefes que faziam as inspeções e faziam as avaliações das pioneirias, mesa, fogão. Não se podia fazer fogão de chão, era só fogão aéreo, que se fazia. Então nós demonstrávamos todas as nossas técnicas. Aí eu passei a ser chefe escoteiro. Aí eu comecei a participar dessas inspeções e nós fazíamos inspeções em todas as tropas e todos os grupos que tinham. E agora, depois houve os ajures setoriais, que juntavam 2 ou 3 distritos, que também começou mais a parte de confraternização, que nós estamos fazendo até hoje,
onde não se demonstra muita técnica escoteira, né? Mas mais se usa a confraternização entre os grupos, que é uma coisa bem mais sadia, né? Hoje em dia nós estamos fazendo esse tipo de atividades. E é o que nós vemos aqui, acho que esse hoje, que é o 18º, a júri, depois de um longo tempo, de uma longa data de não haver mais essa atividade, está retornando, e pelo que eu vejo tem bastante jovens que estão participando, e eu acho que eles estão todos alegres pelo que eu estou vendo aqui. Hoje eu não estou participando muito ativo, no caso, né? Mas eu estou aqui e a gente está vendo que a gurizada está contente, está feliz, está gostando das atividades, as chefias estão empenhadas em fazer essas atividades, isso é o que é mais importante, né? E a gente vendo a alegria no rosto dos lobinhos, escoteiros e sêniores que estão aqui, né? A gente vê que eles realmente estão gostando da atividade. Embora a chuva de ontem foi bem prejudicial, mas o escoteiro supera todas as dificuldades, né? Ele é alegre e sorri nas dificuldades. Então isso que está acontecendo realmente. Cada um está fazendo o seu papel e realmente eu acho que a júri está sendo um grande sucesso. Está bem, muito obrigada. Olá, meu nome é Rogério, sou chefe da tropa escoteira Clareiro na Mata, da cidade de Caspal do Sul. Oi, Rogério. Como foi o primeiro dia da atividade e o que tu está esperando para esse segundo dia de atividade? Olha, o primeiro dia de atividades interessantes, confraternização, um pouco frustrado por causa da chuva, mas nada que impediu das tarefas, mas nesse segundo dia de atividade, o tempo já melhorou, onde que eles podem se integrar um pouquinho mais, então acredito tudo para dar certo no decorrer do dia. E o que você vai levar de lembrança e o que você espera como os jovens vão se sentir, porque vocês vieram de Caçapava para uma cidade diferente, numa atividade maior. Como você espera que fiquem essas lembranças? Olha, toda atividade a gente sempre leva aquele aprendizado. Então é o seguinte, experiência única, agradável, motivadora, onde que novos jovens possam experimentar essa experiência. Não podemos trazer todo o pessoal do grupo, mas futuros ajures, futuras integração entre grupos, vai ser bem-vindo. Muito legal. E você gostaria de deixar alguma mensagem? Que todos guardem lembranças, aprendizado e que levem para a vida todo esse aprendizado e convivência que viveram durante esses 2 dias de ajure aí, durante esse acampamento. Está bem, muito obrigada. Que você tenha uma ótima atividade. O Grupo Escoteiro Clareiro na Mata está à disposição, sempre de portas abertas para quem quiser conversar com nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Sempre alerta a todos. Muito bom, Ana. Certamente a atividade vai ficar marcada na lembrança dos participantes. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, vamos trazer toda semana a iniciativa dos grupos escoteiros sobre projetos sociais e ambientais. Hoje, o projeto vem do grupo escoteiro Melvin Jones, que recuperou brinquedos danificados de uma escola em Santa Maria. Quem explica pra gente é a escoteira Jordana Dalcin. Escoteiros do grupo escoteiro Melvin Jones limparam e consertaram mais de 50 brinquedos em um projeto social. A atividade beneficiou uma escola de educação infantil no bairro Santa Marta, em Santa Maria. Os jovens foram até a escola recolher os brinquedos que estavam em estado mais crítico e durante 3 meses, nos intervalos das atividades e em casa, fizeram limpeza e conserto. Foram recolhidos bonecas, carrinhos, bolas e outros brinquedos. Além disso, alguns escoteiros também fizeram doações de brinquedos antigos que tinham em casa e não usavam mais. Os jovens lavaram, fizeram roupas, consertaram rodas, fizeram partes e inflaram as bolas da creche. Para encerrar o projeto, os monitores escoteiros foram até a escola e entregaram os brinquedos para as crianças. Jordana Dalcin, para o Sempre Alerta. Obrigado, Jordana. E você que nos ouve tem uma boa ideia escoteira para mostrar no programa? Mande para nós pela página facebook.com/escoteirosSM. Vamos com mais uma trilha sonora de hoje. Agora, Vera Louca. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. No próximo bloco, destaques e curiosidades escoteiras. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.
De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia e junto comigo apresento o colega Marcos Machado. Você escutou agora o Rock Gaúcho, das bandas Vera Louca e Acústicos e Valvulados. Mande sua sugestão de música. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje nossa curiosidade é sobre o lema Sempre Alerta, que significa estar preparado. O escoteiro deve estar sempre alerta mental e fisicamente sobre o que acontece ao seu redor. No Brasil, os ramos Lobinho e Pioneiro têm seus próprios lemas. O ramo Lobinho, com faixa etária de 6,5 a 11 anos, tem o lema Melhor Possível. Já o ramo Pioneiro, com jovens de 18 a 21 anos, o lema é Servir. O ramo Escoteiro e Sênior, com jovens de 11 a 18 anos, e para os adultos, o lema é Sempre Alerta. Notícias da semana. O escotismo no estado vem crescendo cada vez mais. No mês de novembro, alcançamos o maior número de associados nos últimos 10 anos. Isso mesmo, Ana. Somos mais de 14 mil escoteiros e escoteiras em todo o estado. Nós vamos escutar agora a nossa diretora regional, Cristine Ritt. Nós acreditamos que o escotismo oferece uma poderosa ferramenta de educação para as nossas crianças e para os nossos jovens. Que o escotismo é capaz de formar e transformar as pessoas, entregando para a sociedade um ser humano melhor, que se realize como indivíduo, que inspire mudanças positivas em suas comunidades, que desempenhe um papel construtivo na sociedade, contribuindo para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. E é exatamente por acreditarmos em tudo isso, que eu acabo de colocar, que a gente celebrou na semana passada esse efetivo, esses 14 mil escoteiros no nosso estado. E é por acreditarmos nessa ferramenta que vamos todos juntos continuar trabalhando para chegarmos aos 25 mil escoteiros no Rio Grande do Sul até o ano de 2023. É nisso que nós estamos focados, é para isso que todos nós estamos trabalhando, porque todos acreditamos nesse ideal, pois quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. E é essa a nossa contribuição para a sociedade brasileira. Obrigado, Cristine. O 4º Distrito Escoteiro parabeniza todos pelo crescimento. Certamente vamos alcançar esta marca de 25 mil escoteiros e melhores cidadãos. Aqui no centro do estado, somamos quase 500 associados distribuídos nas cidades de Santa Maria, Itaara, São Cepé, Caçapava do Sul e Lavras do Sul, cidades integrantes do 4º Distrito Escoteiro. Outro destaque é o lançamento do livro de jogos da modalidade do ar. Quem traz a notícia é a escoteira Bianca Canabarro. Os grupos escoteiros da modalidade do ar comemoram recentemente o lançamento do livro de jogos da modalidade. Neste livro, os escotistas e jovens poderão encontrar mais de 50 atividades com ênfase na modalidade do ar. O livro é composto por fichas com informações dos jogos sobre qual ramo é possível ser aplicado, as áreas de desenvolvimento ou duração e descrição. O livro foi organizado pelo escotista Augusto Guindel e por colaboradores de diversos grupos escoteiros do estado. A obra está disponível para o download na página escoteirosrs.org.br. Escoteira Bianca para o Sempre Alerta. Obrigada, Bianca. Esse é um ótimo material de apoio para os escotistas. Nós já voltamos após um rápido intervalo com o nosso Rock Gaúcho. No próximo bloco, o Sempre Escoteiro e Parabéns da Semana. Oh
e a vida começa, recomeça a cada lance. Legal, você tá nessa carona, você tá nessa carona, você tá nessa carona, você tá nessa carona. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresenta a colega Ana Júlia. Você escutou agora as bandas TNT e Cidadão Quem. Mande sua sugestão de música e acompanhe a publicação no facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, vamos conversar com antigos membros que não participam mais do movimento, para relembrar histórias, saber onde estão e como o escotismo colaborou na sua trajetória. Hoje, o nosso convidado é um antigo membro do grupo escoteiro Melvin Jones. No Sempre Escoteiro de hoje, falamos com Jonas Mello, que era escoteiro da Melvin Jones e agora está morando em Porto Alegre. Confira a entrevista. Eu moro em Porto Alegre, me formei em arquivologia e trabalho com gestão de documentos, dos documentos do Estado. Meu primeiro dia eu fiquei na patrulha Puma. Na quarta semana, no primeiro mês de escoteiro, nós tivemos que abrir a patrulha Tangará. E aí eu fui monitor da patrulha Tangará e foi muito legal, assim, a minha grande paixão é Tangará, e quando eu fui sênior, a minha patrulha sempre foi o Escorpião. E aí um amigo nosso, que era escoteiro, Johnny Brito Erdes, e ele faleceu. Ele queria muito ser sênior e no período sênior nós estávamos pensando em trocar o nome da tropa Che Guevara para outro nome. Foi um período super lindo, assim, super difícil também, porque é uma época sênior nesse período, nessa fase da vida a gente está em transição, né? Muitas mudanças acontecem na nossa vida a partir dos 15, 16, 17 anos e a minha não foi diferente. E na época de pioneiro, a tropa pioneira não existia, mas a gente tinha que acabar virando chefe porque tinham poucos chefes no grupo. Como que era o escotismo, tipo, do tempo que tu era escoteiro? Eu fui escoteiro desde o ano 2000 até 2011, por aí. Na época que eu era escoteiro, nós
fazíamos as atividades técnicas, né, e atividades sociais. O escotismo acho que está muito ligado a isso, né, a boas práticas, a formação de um cidadão. Então a gente sempre privilegiou isso. De diferente, assim, talvez era mais pesado, digamos assim. A gente ia pro campo, passava por alguns perrengues que talvez hoje se tornem um pouco complicado de fazer. E tem algum momento marcante que você ainda, tipo, quando tiver filho, tiver uma família, você vai, tipo, repassar essa história do escotismo pra ele? Então, sempre tem, né? Foi um acampamento que eu fiz que era no limite. Eles não tinham nada, era um acampamento de sobrevivência. Eles tinham que fazer provas pra conquistar algumas coisas, então os guris tiveram que pescar, eles tiveram que fazer um monte de coisa, assim, um monte de prova bem hard. Foi um acampamento muito legal. E teve uma outra vez também que foi bem lendário, assim, que eu lembro, nós construímos uma balsa de taquara e pets e descemos um rio chamado Rio Maquiné, que fica aqui pra região do litoral do Rio Grande do Sul. E a balsa ficou presa, todo mundo caiu na água, todo mundo saiu da água, ninguém se machucou gravemente, mas a gente perdeu muita coisa, perdeu material, equipamento, né, perdeu câmera fotográfica, e daí foram nos buscar de carro, né, até inclusive o Coca foi de carro nos buscar, ele e outros pais, assim, foi bem doido, assim. E é isso, assim, tem muita história, assim, se eu fosse ficar aqui, eu acho que eu ia ficar uma meia hora só contando histórias e lembrando de casos, assim, né. E qual foi o motivo de tu ter saído ou se afastado do grupo escoteiro Melvin Jones? Eu fui tentar morar, ganhar vida nos Estados Unidos, em Nova York, eu tenho uma tia que mora lá, e aí eu fui pra lá, fiquei 1 ano, e resolvi voltar, não deu muito certo. Fiquei lá um tempo e foi por isso que eu saí, mas mesmo estando lá, eu ficava em contato com o pessoal. E aí, quando eu voltei pra cá, pro Brasil, eu fui trabalhar em Curitiba. E aí, nunca mais voltei pra Santa Maria, né? Então, a razão de ter saído foi essa, assim. A vida adulta, né, me trouxe novas possibilidades, novas experiências e eu acabei me afastando do escotismo. Eu até cogitei, quando eu vim pra Porto Alegre, encontrar um grupo escoteiro aqui, mas não deu certo, assim, não me senti muito bem, parecia que eu tava meio que traindo a Melvin, né? Então foi isso, né? Eu me afastei em função dessa trajetória da vida adulta e não consegui mais retornar. Espero um dia retornar. Quando eu tiver filhos, eu quero que os meus filhos sejam escoteiros, sem sombra de dúvida, assim, porque eu acho que é um momento super bacana da vida e a gente aprende muito sendo escoteiro. Nós queríamos saber sobre o cachorro escoteiro. Era o meu lindo Coro, o nome dele. Ele é todo branco e ele tinha uma orelha preta só. E ele era albino. Então, mas ele era um querido, era um fofo, ele se dava bem com todo mundo. Ele, desde adulto até criança, assim, ele desfilava com a gente, ele ia nos acampamentos, ele viajava, ele acampava, ele fez uma jornada com a gente de 27 quilômetros, em que ele caminhou os 27 quilômetros conosco, e ele era o nosso queridão, ele dormia comigo na barraca também. Enfim, ele participava de todas as atividades. Ele fez inclusive rapel, escalada, a gente tinha uma cadeira pra ele, assim, que ele conseguia fazer rapel grudado no meu cinto. Ele acompanhava muito, assim, né, e ele participava mesmo das atividades, assim, a gente ia fazer um jogo, ele fazia junto, jogo noturno, todos os jogos ele fazia junto, assim, ele tava sempre muito ativo, né, e foi isso, assim, eu comecei a levar ele pro grupo, ele começou a gostar, ele andava de bicicleta comigo, e normalmente ele não ia com corrente, né, ele ia solto, assim, usava lenço, teve uma época que ele usou calça também, e camisa do escoteiro, e ele ia na frente, quando ele desfilava nos desfiles 7 de setembro, parecia que ele sabia que ele tava desfilando, ele ia bonitinho, assim, na frente da tropa. Ele morreu com 15 anos, ele já não enxergava muito bem, porque como ele tinha um problema de visão, e foi uma perda, assim, foi muito triste perder o Corinho. Pra encerrar, assim, eu queria dizer que pra vocês, assim, que ainda estão no movimento, que chega uma fase da vida que a gente tem que tomar uma decisão, né, e foi o caso. Mas o que importa de tudo isso é que ficam memórias, ficam lembranças, acima de tudo fica a formação do caráter de uma pessoa. E o escotismo é uma grande escola, e foi pra mim, e até hoje reverbera na minha vida, assim, de uma forma muito bacana, assim. Para o Sempre Alerta, Dimitri Roeste e Júlia Machado. Obrigado, Júlia e Dimitri. É sempre bom conversar com antigos membros do movimento escoteiro e saber como estão. E você é um antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns pelas conquistas do mês de novembro. O grupo escoteiro Henrique Dias, que no dia 20 completou 79 anos. No grupo escoteiro Melvin Jones, os lobinhos Lourenço e Davi, que realizaram a sua promessa. Aos escoteiros Christian, Isadora e Giulia, que realizaram a promessa escoteira.
No Grupo Escoteiro Henrique Dias, aos lobinhos Eric, Francisco, Letícia e Melissa, que realizaram a promessa de lobinho, e a lobinha Amanda, que conquistou a insígnia do aprender. Os escoteiros Alina, Igor, Bruna e Gabriel pela conquista da insígnia mundial de meio ambiente. E é o escoteiro Caio que conquistou a insígnia da lusofonia. E a escotista Paula, também do Grupo Escoteiro Henrique Dias, que recebeu a conclusão do curso de formação de nível básico. Completam o aniversário de promessa essa semana Lucas Mate e Sara Schmidt, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Lara Berlese e Sônia Saldanha, do Grupo Escoteiro SOCEP. Jordana Dalcin, Júlia Dias, Marcos Vieira e Maria Santos, do Grupo Escoteiro Melvin Jones. E chegamos ao fim da nossa primeira edição do Sempre Alerta, que hoje contou com a colaboração dos jovens do Movimento Escoteiro em Santa Maria. Em breve, este programa estará disponível para download na página facebook.com/escoteirosSM. Gostou do programa? Mande sua sugestão e opinião. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.